Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Leis e Histórias. Eu sou Juliana Carvalho. Eu sou Luciana Pena. Lu, deixa eu te contar um negócio. Lu, hoje a história é um pouquinho diferente. Olha só, o João alugou seu imóvel para Carlos. Carlos se mudou e estabeleceu uma rotina nessa casa alugada. Ele pretendia permanecer lá por 24 meses, que era o prazo de vigência da locação. Sim. Porém, passados 6 meses, o dono do imóvel simplesmente pediu a casa de volta, dizendo que precisava do imóvel. Vamos lá, primeira pergunta, Lu. Como advogada atuante no direito imobiliário, Lu, qual que é o maior mito que você já ouviu sobre contrato de locação? Bom, Ju, é muito comum, né, ouvir essas histórias, inclusive não só a história em si, mas é comum também nós percebermos nos próprios contratos de locação cláusulas que permitem esse tipo de retomada do imóvel, mas o maior mito que eu já ouvi e escuto isso recorrentemente é: o imóvel é meu, eu posso pedir ele quando eu quiser. Então, a gente compreende, de um lado, a expectativa do dono, do locador, do proprietário, ali que envolve, né, o seu direito de propriedade, mas, Ju, é importantíssimo nós entendermos que a relação locatícia é uma relação específica, disciplinada por um microsistema legal, que é a lei de locações. Então, eu vejo muitos equívocos, não só das pessoas leigas, que realmente, de fato, não entendem, não compreendem e não conseguem interpretar a legislação, mas também equívocos de advogados que não atuam na área. Então, isso é um grande mito. Eu tenho um imóvel, eu alugo e eu vou retomar esse imóvel quando eu quiser. Vou fazer o que eu quiser, porque é meu, né? Funciona. Não é assim que funciona. Tá. A lei de locações, ela tutela bens jurídicos. A moradia do locatário, o direito de propriedade do locador, a atividade empresarial, no caso de uma locação não residencial. Mas todos esses bens jurídicos, eles devem ser assegurados. E a proteção, ela deve ser equilibrada. Então, esse é um grande mito. Entendi. Não, Ju, se você tem um imóvel, se você vai alugar esse imóvel, você precisa entender o que a lei de locações... Como que funciona, não é porque é o meu que eu posso tirar a pessoa de lá a qualquer momento, até porque existe uma contraprestação, né, Lu? Vamos dizer assim, de uma forma bem grosseira. Sim. Porque se eu alugo é porque eu tô precisando do dinheiro da locação e a pessoa também que aluga tá querendo uma moradia. Exatamente. Né? Então, Lu, e essa atitude do João... de pedir o imóvel antes do prazo combinado, que é de 24 meses? Bom, Ju, é uma atitude ilegal. Essa, né, não sei se o contrato previa uma cláusula dessa natureza, mas ainda que tivesse a previsão no contrato dessa cláusula de que ele poderia retomar o imóvel a qualquer momento, apenas com uma notificação prévia de 30 dias, essa cláusula poderia facilmente ser invalidada. Então, por quê? Não é uma notificação do João para o Carlos que vai fazer com que a lei deixe de ser obrigatória, imperativa. Então, essa atitude do João com o Carlos, né? O Carlos é um morador, é uma atitude ilegal. Então, o Carlos, nesse caso, ele tem a alternativa de permanecer no imóvel. Falar, olha, João, eu aluguei o seu imóvel por 24 meses e eu pretendo permanecer aqui. E isso, Ju, é muito interessante porque quando você se muda, né, eu já me mudei 3 vezes. A mudança é um processo. É um processo, você tem que fazer alteração de titularidade das contas, né? Na prestadora de serviço de energia elétrica. E aí é água. E aí você pede a instalação de uma internet. Você
paga o transporte, a mudança, você desmonta e monta os seus móveis. Uhum. Nesse percurso, a sua mobília pode ter avarias. Então, a mudança ela é um processo extremamente desgastante. Uhum. Então, aquele que está aí ocupando um novo imóvel, ele também precisa ter a segurança de que aquele tempo previsível do contrato de locação, aquele tempo previsto no contrato de locação vai ser observado. Uhum. Caso contrário, ele pode ser surpreendido, como ele foi, com um pedido de retomada. Imagina, quando ele ainda está pagando despesas de uma mudança. Sim, 6 meses é muito pouco, É muito né? pouco. Então, isso não pode acontecer. Uhum. É obrigação legal do João observar o prazo contratual. Tá. Diferentemente, Ju, o locatário ele pode pedir, ele pode fazer uma comunicação de desocupação do imóvel, desde que ele faça a comunicação prévia de 30 dias e pague a multa proporcional do contrato. Uhum, tá bom. Entendi, Lu. Até porque é muito difícil para o Carlos, que está lá confiando que vai ter os 24 meses, né? Ter que sair antes da hora, né, Lu? Exatamente. Então, o contrato faz lei entre as partes, né? Faz lei entre as partes. Uhum. E nesse caso, Ju, é o ponto principal. O contrato de locação ele é regido pela Lei de Locações, que é um microsistema legal, e o Código Civil ele só é aplicado subsidiariamente. Então, não tente pegar uma norma do Código Civil ou fazer uma interpretação da Lei de Locações com base na interpretação que se faz das cláusulas, das condições do Código Civil, porque não vai dar certo. Beleza. Lu, e nesse mesmo caso, o João poderia estar pedindo a casa. E se dessa vez ele alegar que precisa para morar no imóvel? Isso também acontece muito, Ju. Às vezes a pessoa recebeu, o proprietário, recebeu uma proposta de valor superior para alugar o imóvel. E aí ele quer tentar, às vezes, uma saída para retomar esse imóvel. O pedido de desocupação para uso próprio, ele está na Lei de Locações, ele existe. E o proprietário, ele pode sim pedir o imóvel para uso próprio. Porque às vezes aconteceu alguma coisa na vida dele, né? Exatamente. Que ele precisa voltar para a casa dele. Exatamente, pode acontecer. Porém, Ju, existe um outro equívoco. As pessoas acham que o pedido de desocupação para uso próprio pode ser a qualquer tempo. E não pode. A vigência determinada, o prazo ali que foi combinado pelas partes, ajustado pelas partes, ele tem que ser observado. Então, para que o proprietário peça esse imóvel para uso próprio, ele só pode pedir depois dos 24 meses. Dos 24 meses. Então, ainda que por trás dessa, vamos dizer assim, dessa intenção dele utilizar para moradia, sendo que, na verdade, ele pode estar querendo argumentar isso e, na verdade, é alugar para outro que vai pagar mais, de todo modo, ele tem que respeitar o tempo que está previsto no contrato. Exatamente. E aí algumas pessoas vão pensar assim, mas depois de 24 meses, o João tá encerrando. O contrato está encerrando e o João pode pedir o contrato de qualquer forma. Não, ele não pode. Ele não pode retomar esse imóvel sem uma justificativa legal. Entendi. E tem até que, dependendo do tipo de contrato, notificar, olha, não vamos mais prorrogar o prazo de vigência desse contrato. Nesse caso, Ju, só nas hipóteses legais que o João pode pedir o imóvel. Do contrário, esse imóvel, essa locação chega a 5 anos. Aí depois de 5 anos ele pode pedir o imóvel a partir do que a gente chama de denúncia vazia, que é você retomar o imóvel sem nenhuma justificativa. Mas ele pode querer não renovar o contrato de aluguel, né? Depois desses 24 meses, não prorrogar. É o que eu tô dizendo. O contrato de locação residencial, se ele é feito com menos de 30 meses, esse contrato não dá ao proprietário o direito de
denunciar a locação, ou seja, de rescindir a locação sem justificativa. Ele só vai poder rescindir a locação, ou seja, não nos prorrogar, casos né? legais. Ele só vai poder falar, não, eu não quero prorrogar, eu não quero continuar, nos casos legais. Então, por exemplo, se o Carlos está com pagamentos em dia do aluguel, dos encargos, se o Carlos não vai ser transferido de emprego e por isso não precisa sair do trabalho, se o João não vai residir nesse imóvel, ou seja, se ele não vai pedir o imóvel para uso próprio, ou de companheiro, cônjuge, ascendente ou descendente que não tenha imóvel próprio, se o João não vai pedir, se o João não conseguir uma hipótese legal para pedir a retomada desse imóvel após os 24 meses, ele vai ter que aguardar este contrato chegar a 5 anos de vigência. Ou seja, a pessoa tem que ser informada do contrato, sobre o contrato, para saber o que deve ou não fazer, e se ela tem a previsibilidade de, eu quero deixar o fulano ali só por 1 ano e meio, só por 2 anos, ou só por 30 meses. O ideal seja que consulte um profissional para saber fazer esse contrato, para poder ter essa noção. Nesse contrato de aluguel, quando é que o João poderia pedir o imóvel para o Carlos? Bom, Ju, o João só pode pedir a retomada desse imóvel nas hipóteses legais. Então, por exemplo, após os 24 meses, o João pode solicitar esse imóvel para moradia própria, do próprio João, de cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente que não tenha imóvel próprio. Ele pode também pedir a retomada desse imóvel nos casos de inadimplência do Carlos, inadimplência dos encargos da locação, ou seja, se Carlos deixar de pagar IPTU, as contas ali, né, os custos relacionados à água, à energia elétrica, eventuais taxas. Então, ele também pode pedir a retomada por danos no imóvel, ele pode pedir a retomada se houver alteração da destinação do imóvel, se houver uma sublocação irregular. Então, existem causas, hipóteses na lei, e que o João está autorizado a pedir a retomada desse imóvel. O João não pode, né, como nós conversamos, pedir esse imóvel sem uma justificativa legal. Entendi, Lu. Bom, vamos lá para a última pergunta, né? Lu, qual que é o maior erro que você vê na prática desses contratos de aluguel residencial? Bom, Ju, o maior erro que eu percebo é o desconhecimento. O desconhecimento e a interpretação das normas da lei de locações. Como eu já disse lá no início, a lei de locações é um microsistema legal, então é uma lei que tem as suas próprias regras, o seu próprio disciplinamento, que é diferente do Código Civil, que é diferente do Código de Defesa do Consumidor. Na relação locatícia, não se aplica o CDC. Na relação locatícia, só se aplica regras do Código Civil de forma subsidiária. Portanto, Ju, o maior erro que eu percebo é essa ideia de querer, às vezes, trazer uma orientação legal que é diferente, que é mais genérica, abrangente, que se aplica a outros contratos para o contrato de locação. Então, esse é um grande erro. Como eu disse aqui, o João, apesar de ser o proprietário, de ter aí o seu direito de propriedade, que também é resguardado, que é um bem jurídico resguardado pela lei de locações, o direito de propriedade não é absoluto, porque do outro lado existe o Carlos, também com o seu bem jurídico envolvido na relação, que é o direito à moradia. Então, a lei de locações, ela traz um disciplinamento que visa equilibrar esses interesses. Então, é muito importante, Ju, que a gente tenha essa ideia e essa noção de que a lei de locações tem regras próprias e tem interpretações próprias. Para resumir, né, existem equívocos e acredito que nós já tenhamos falado um pouco sobre isso. A própria questão da vigência do contrato e a ideia que envolve o mito, né, que nós iniciamos aqui.
o mito de que eu sou dono e eu posso alugar e desalugar quando eu quiser. Isso não existe. Então, portanto, um grande erro, um equívoco que eu percebo das pessoas leigas e também de profissionais que não atuam especificamente nessa área, é achar que a lei de locações ela tem interpretações ou regras parecidas com outras normas e que o contrato de locação ele é um contrato que pode ser resolvido com outras regras. E que o dono, por ser dono, pode fazer qualquer coisa a seu bel prazer, né? Exatamente. Como você disse, da mesma forma que o proprietário do bem, ele tem deveres e obrigações, a pessoa também que aluga tem deveres e obrigações, né? E tem uma contraprestação, né, Lu? Exatamente. Mas também tem a expectativa de moradia em relação ao tempo que lhe é resguardado. Então, se foi feito um contrato por 24 meses, isso vai gerar o que de consequência para quem está alugando e para o dono do imóvel? Uma grande expectativa para o locatário, né, Ju? Que vai pensar a sua vida toda naquele lugar. Sim. E vai se programar por aquele período. Então, o mais importante, né, Lu, é orientação preventiva. Exatamente. Antes de bater o contrato, procure um profissional, né, um advogado da área imobiliária, né, Lu? Exatamente. Que vai poder resguardar os direitos do proprietário e vai definir questões específicas da locação que são importantes, que os dois tenham conhecimento, né, Lu? Exatamente. A prevenção é sempre o melhor remédio. Beleza, ótimo. Bom, acho que a gente já esgotou a situação do João aqui e do Carlos. Não tem mais nenhum ponto, né, Lu, para poder destacar, né, a não ser realmente... Nesse episódio não, né? Nesse episódio não. Bom, é isso, gente. Gostou? Quer saber mais? Novos episódios são liberados toda semana, quinta-feira, às 6 horas. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá um joinha, né, Lu? E até o próximo episódio.